Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E agora nós vamos dar início à nossa aula de História. Então eu peço que vocês peguem aí o livro de História nas páginas 447 até a página 449. Nós vamos dar continuidade, ao nosso conteúdo da unidade 3, onde nós falamos sobre a nova ditadura e redemocratização. Então nós vamos falar do texto aí, na página 447, a contestação e repressão. O que é que significa isso? Então nós vamos ler agora, acompanhem o texto para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Durante as décadas de 1960 e 1970, as cassações de mandatos, as prisões e a censura aos meios de comunicação passaram a ser uma prática constante, uma coisa comum no país. Como nós vimos lá na página anterior sobre os atos institucionais e também sobre a Constituição de 1967, Em resposta a essas atitudes do governo, surgiram diversos movimentos de oposição que protestavam constantemente. Então, com essas cassações de mandatos, essas prisões, essas censuras aos meios de comunicações, que se tornaram tão comuns no país, a população passou a fazer movimentos, a protestar constantemente contra esses fatos. Entre eles destacavam-se o movimento estudantil e o movimento dos artistas, Eles faziam mais movimentos, eles protestavam mais constantemente em relação a algumas atitudes do governo. E estava dito lá na Constituição de 1967, Que dizia a Constituição de 1967, alguns dos fatos, algumas medidas que estabeleciam lá na Constituição era que o quê? A censura aos meios de comunicação também e a atividades culturais, Então, por conta disso, várias pessoas, vários movimentos, inclusive de artistas e de estudantes, saíram nas ruas. Vocês estão vendo aí uma foto, que mostra, um conhecido como Passeata dos 100 mil anos, Dos 100 mil, Esse protesto reuniu diversos artistas de teatro que se manifestaram contra a censura. No caso, a Passeata dos 100 mil, que protestava contra a censura em 1968. Na página 448, tem o resto do texto, que vocês irão acompanhar aí. Na tentativa de acabar com os protestos, o governo criou instituições para identificar opositores políticos, Então, eles passaram a investigar. Então, para acabar com essa tentativa de protesto, eles criaram o Departamento de Operações de Informações de Centro de Operações de Defesa Interna, que é o DOI-CODE, e fortaleceu outros órgãos como o Departamento de Ordem Política e Social, que é o DOPS, criado em 1924. Foram os dois departamentos que eles criaram, para averiguar e também acabar com a tentativa de protestos e também para identificar os opositores, políticos. O DOI-CODE identificava pessoas, criava arquivos e guardava informações, principalmente sobre atividades artísticas, intelectuais e políticas que pudessem contrariar o regime. Já o DOPS reprimia ações políticas contrárias ao governo. Então, se referenciava, guardava as informações artísticas, dentre eles intelectuais e políticos também, que eram contra o regime, e o outro DOPS, que era justamente reprimia as questões políticas contrárias ao governo. Aí tem uma foto no livro, uma repressão contra estudantes durante a ditadura militar no Brasil em 1968. Além de sofrer censuras, torturas, prisões, as pessoas que cometiam atos considerados subversivos também poderiam ser expulsas do país, como eu avisei, como eu dei e falei na aula passada.
Isso ocorreu com muitos intelectuais, né? Foram expulsos do país, professores, artistas, jornalistas, entre outros, que foram considerados subversivos, né? Na atualidade, esses acontecimentos são motivo de estudos e investigações por parte de instituições que trabalham pela preservação dos direitos humanos e das memórias históricas. Durante os últimos anos da ditadura militar, a imagem do governo sofreu grande desgaste, especialmente por causa da enorme crise econômica e do fortalecimento das contestações contra o regime, que ganhavam força durante o regime militar, né? A insatisfação popular refletiu aonde? Nas eleições parlamentares de 1974, nas quais aumentou o número de deputados e senadores de oposição ao governo eleito no Congresso Nacional. A solução encontrada pelos militares foi o quê? Foi permitir de forma lenta a abertura política. Entre 1979 e 1985, a censura passou a ser mais branda, né? Uma coisa que sempre estava em alta, né, no Brasil, então ela começou a ser mais branda. Novos partidos políticos foram criados, né, que nós vimos que no regime militar foram extinguidos os partidos políticos, né, ficando só apenas 2 partidos, e os atos institucionais que também nós vimos na aula passada perderam a validade. O Brasil avançou politicamente com a anistia das pessoas que haviam sido expulsas do país. E o que quer dizer anistia? É o perdão concedido, né, pelo poder legislativo em que ficam extintas as consequências de um crime e qualquer processo referente a ele. Então, o Brasil avançou politicamente com a anistia, né, com o perdão das pessoas que haviam sido expulsas do país, né? Então, eles foram perdoados, concedidos perdão. A sociedade brasileira pedia o fim da ditadura. Então, aí na página 449, tem uma foto, né, uma imagem de uma manifestação pela anistia dos presos políticos, realizado na Cinelândia, Rio de Janeiro, em 1979. Então, foi um resumo, né, uma explicação breve sobre esse texto aí, sobre a contestação e repressão. Com essa explicação, vocês irão fazer o exercício aí da questão 1 até a questão 2 da página 449. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.